Salão, ele era belo como o amanhecer, valente como um rei, e ainda assim foi vencido, não por espadas, mas pelo orgulho do próprio coração. O coração humano carrega mistérios que nem os maiores reis conseguem decifrar. Entre o amor e a ambição, entre a honra e a vaidade, muitos homens se perdem no espelho da própria alma. Absalão era filho de Davi, príncipe de Israel, jovem de beleza inigualável, charme natural e carisma que encantava o povo. Mas por trás do sorriso havia feridas profundas, feridas que o tempo não curou, feridas que a dor transformou em revolta. Sua história não é apenas sobre rebelião, é sobre um coração ferido que, ao invés de ser curado, escolheu o caminho da vingança. É sobre um filho que desejava justiça, mas se afundou no desejo de poder. É sobre o que acontece quando o orgulho cresce mais que a obediência. E o nome que deveria ser lembrado por honra é marcado por tragédia. Talvez você também conheça essa luta. Talvez já sentiu a dor de não ser ouvido, a raiva por injustiças não resolvidas, ou o desejo de provar seu valor, custe o que custar. Hoje, ao revisitarmos a trajetória de Absalão, não o faremos com dedos apontados, mas com olhos atentos e coração aberto, porque por trás dessa queda existe um alerta, um chamado à vigilância, à humildade e à cura das feridas que insistimos em esconder. Absalão era o terceiro filho do rei Davi, nascido em Hebrom, fruto da união com Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. Ele cresceu cercado de privilégios, luxo e influência. Sua aparência era notável. O texto bíblico faz questão de registrar. E não havia em todo o Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Seu cabelo, símbolo de vigor e vaidade, era tão pesado que uma vez por ano ele o cortava, e o peso chegava a cerca de 2 quilos, mas o que parecia brilho escondia sombras. A história de Absalão começa a se inclinar para o trágico com um nome: Tamar, sua irmã. Tamar foi violentada por seu meio-irmão, Amnon, o primogênito de Davi. O texto em 2 Samuel 13 revela a gravidade do ato. Amnon, consumido por uma falsa paixão, enganou Tamar com a ajuda de um primo manipulador. Depois do abuso, o amor doentio transformou-se em repulsa. Então Amnon sentiu por ela grande aversão, maior do que o amor com que a amara. Tamar foi lançada para fora, ferida, envergonhada, destruída. E quem a recebeu em silêncio? Absalão. Fica em casa, minha irmã. Não se preocupe com isso. Mas no coração dele, o silêncio era barulho. A dor virou revolta, e a ausência de justiça alimentou a semente do ódio. Davi soube do ocorrido, mas não fez nada, nada visível, nenhuma punição, nenhum castigo. E Absalão esperou. Por 2 anos manteve a ira guardada como veneno em silêncio, e então arquitetou sua vingança. Organizou uma festa, chamou todos os filhos do rei, e quando Amnon estava à vontade, embriagado, deu a ordem: feri Amnon. E assim foi feito. O primogênito de Davi caiu morto pelas mãos dos servos de Absalão. A justiça que Davi não aplicou, seu filho executou com as próprias mãos. Mas justiça feita com sangue também fere o coração do justo. Absalão fugiu. Foi para Gesur, a terra de seu avô materno. Ficou ali por 3 anos, distante, exilado, separado. Mas, dentro de si, ainda desejava a reconciliação. Davi, por sua vez, chorava por Amnon, mas também sentia falta de Absalão. A alma do rei estava dividida. Foi então que Joabe, general de Davi, intervém. Cria um plano usando uma mulher sábia de Tecoa. Com uma parábola, ela confronta Davi sobre a importância de restaurar o que foi quebrado. E Davi cede. Manda trazer Absalão de volta. Mas impõe uma condição: torne-se para sua casa e não veja a minha face. Absalão voltou a Jerusalém, mas por 2 anos permaneceu sem ver o pai. 5 anos no total sem diálogo. 5 anos de mágoas acumuladas. Ele tentou se aproximar, chamou Joabe, mas Joabe o ignorou. Então Absalão ateou fogo no campo de Joabe. Era o grito desesperado de quem já não suportava mais a indiferença. Joabe, enfim, cedeu.
e levou Absalão à presença do rei. Davi beijou Absalão. Mas o texto não diz que conversaram, não diz que perdoaram. Não há lágrimas, nem cura. A ferida ficou. E ferida sem cura vira revolta. O reencontro com o pai não curou o coração de Absalão. Na verdade, parece que só reforçou o vazio. Ele sentia-se à parte do reino, um príncipe sem espaço, um filho sem bênção, um homem com sede de afirmação e sede de poder. E então, ele começou a conspirar. Posicionava-se todos os dias à porta da cidade. Ali encontrava o povo que vinha buscar justiça do rei. De onde és tu? Ah, se eu fosse juiz na terra, qualquer homem que tivesse demanda ou questão viria a mim, e eu lhe faria justiça. Com palavras doces, carismáticas e uma imagem encantadora, ele roubava o coração do povo de Israel. Assim fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Durante 4 anos, ele cultivou a aparência de um libertador. Mas, por dentro, a ambição crescia. Então pediu permissão para ir a Hebrom sob o pretexto de cumprir um voto. Davi permitiu. E lá, Absalão se proclamou rei. Tocaram trombetas. Reuniram seguidores. Convocaram conselheiros. Até Aitofel, um dos homens mais sábios do conselho de Davi, se uniu a ele. O coração do povo, ferido, faminto por justiça, iludido por promessas, se voltou para o rebelde. Davi então soube e fugiu. Levantemo-nos e fujamos, porque não poderemos escapar de Absalão. O rei, escolhido por Deus, saía às pressas de Jerusalém, chorando, descalço, humilhado. Enquanto isso, Absalão tomava o palácio, tomava as concubinas do pai, e em um ato de arrogância sem precedentes, dormiu com elas sobre o terraço, diante de todo o Israel. Era como se ele dissesse: sou o novo rei, o trono é meu, o passado foi apagado. Mas Deus não se esquece. Enquanto Absalão marchava com seu exército para destruir o próprio pai, Davi orava. E Deus respondia de maneiras sutis, mas poderosas. Aitofel, o conselheiro de Absalão, deu um plano certeiro para matar Davi. Mas Deus levantou Husai, um espião leal ao rei, que enganou Absalão com uma estratégia diferente. E o Senhor ordenou que o bom conselho de Aitofel fosse anulado, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Davi reorganizou seu exército, dividiu seus homens em 3 grupos e enviou-os ao combate. Mas antes da batalha, deixou um pedido: tratai benignamente por amor de mim ao jovem Absalão. O pai ainda era pai. Mesmo traído, ainda o amava. A guerra começou. O exército de Absalão foi derrotado nos bosques de Efraim. Ali, as árvores, os galhos, o próprio terreno, pareciam estar contra os rebeldes. E então, o improvável aconteceu. Absalão, montado em seu mulo, passou por debaixo de uma grande árvore. Seus cabelos, aquela beleza que tanto o definia, ficaram presos nos galhos. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Um símbolo perfeito, preso, sem apoio no céu, nem na terra. Joabe, o general, ignorou o pedido de Davi. Tomou 3 dardos e os cravou no coração de Absalão, ainda vivo entre os galhos, e seus homens o cercaram e o mataram. Quando Davi soube da morte, não celebrou a vitória. Filho meu, Absalão, filho meu, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, filho meu. A dor rompeu a coroa. A alma do rei se rasgou diante da tragédia do filho. Não era só um inimigo que havia caído, era um filho que se perdeu. Absalão foi enterrado num vale. Uma coluna foi erguida com seu nome. Mas seu maior legado não está na pedra. Está no eco da sua história. Porque Absalão é o retrato do que acontece quando as feridas não são tratadas, quando o orgulho toma o lugar do perdão e quando o desejo de justiça se transforma em rebelião. A história de Absalão é, ao mesmo tempo, fascinante e devastadora. Ele tinha tudo para ser um grande líder. Tinha beleza, carisma, influência, inteligência, mas faltou-lhe o essencial, um coração curado. Ferido por injustiças, silenciado pela ausência paterna, consumido pela vaidade, ele se transformou no seu próprio inimigo. Absalão não caiu por falta de talento. Caiu porque deixou o orgulho dominar sua alma. E nos lembra de uma verdade profunda. As feridas que não são tratadas com perdão
se tornam sementes de destruição. Quantas vezes também nos calamos diante da dor? Quantas vezes deixamos mágoas crescerem em silêncio, até se tornarem montanhas entre nós e quem amamos? Absalão queria justiça, mas escolheu o caminho da vingança. Queria amor, mas se perdeu na necessidade de controle. Queria o trono, mas esqueceu que o verdadeiro reinado começa no coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E hoje, a história de Absalão nos ensina que nenhum dom, beleza ou talento pode sustentar alguém cujo interior está em ruínas. Por isso, a pergunta que fica é: como está o seu coração? Há feridas escondidas, mágoas que ainda gritam em silêncio, planos que nascem mais do orgulho do que da obediência? Que a queda de Absalão sirva de alerta, mas também de convite à cura, ao arrependimento, ao retorno ao Pai. Porque o Deus que viu Absalão pendurado entre o céu e a terra é o mesmo que estendeu seu filho numa cruz, para que nenhum de nós permanecesse preso entre o passado e o futuro, entre a culpa e a redenção. Não espere que a dor fale mais alto. Entregue seu coração a Deus antes que ele se quebre. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Vamos juntos espalhar as verdades da Bíblia, com reverência, emoção e fé. Deus abençoe você e até a próxima história.